Olá! Desde que o homem começou a se organizar em sociedade, as construções se tornaram uma necessidade. A sociedade evoluiu e as construções se tornaram cada vez mais complexas e específicas. No Guia de Profissões de hoje, nós vamos conhecer um curso que tem tudo a ver com essa área, o de Engenharia Civil. A gente sabe que o engenheiro civil trabalha com construção, mas você saberia descrever o que faz um engenheiro civil em uma obra e que tipos de projeto que ele atua? Professor Heitor, fala pra gente o que faz um engenheiro civil. O engenheiro civil constrói. Uma construção é uma alteração do meio ambiente. Então, uma floresta, qualquer modificação naquela floresta original, feita pelo homem, é uma construção, é uma obra de engenharia civil. Então ela foi projetada, executada, pensada, viabilizada por um engenheiro civil ou um conjunto, dependendo da complexidade da obra, de engenheiros civis. Agora, para dar conta de tudo isso, o que o aluno de engenharia civil aprende na faculdade? Bom, eu falei em construção, não é qualquer construção que é uma obra de engenharia. O sujeito que faz uma churrasqueira no fim da sua casa, lá, ele não executou uma obra de engenharia. Por que não? Porque o engenheiro civil não gosta de churrasco? Não é por isso. É porque ele não pode garantir que ele escolheu o melhor material, que ele fez pelo menor custo. Ele não pode garantir um índice de segurança adequado. Ele pode ter feito com sobra, com falta, ele pode precisar reformar, etc. Então, uma obra de engenharia é uma construção em que todos esses aspectos foram considerados. Então, o engenheiro ele é aparelhado para isso. Então, ele domina as leis físicas relacionadas principalmente à mecânica, estabilidade, equilíbrio, né? Então, ele tem um curso de física relativamente pesado. E como são expressas as leis físicas? Na linguagem matemática. O engenheiro civil usa como ferramenta principal a matemática e as suas aplicações. Então, ele monta um modelo matemático, faz contas, chega a resultados e traduz esses números para algumas coisas que ele precise fazer. Essa coluna dessa ponte precisa ter tal dimensão, esse material precisa ser feito desse jeito, essa obra vai custar de forma prevista tanto. Então, a matemática é essencial, mas ela é bonita, ela é muito importante para o engenheiro civil. Depois, aparelhado com essa física e essa matemática, vem as disciplinas técnicas. As construções são feitas com materiais. Quais materiais? Quais as propriedades da madeira, por exemplo? Ela é resistente, ela é durável, ela é muito flexível, o aço, o concreto, como é que se faz com o concreto? Então, a partir do terceiro, segundo ano do curso, o indivíduo começa a aprender sobre os materiais. Bom, essa obra vai ser executada com pessoas, então ele vai lidar com equipes de pessoas. Então ele tem, inclusive, e são muito importantes, disciplinas relacionadas à administração de equipes, a gerenciamento, etc. É um curso bastante completo, assim, por isso que demora 5 anos. E em que áreas que ele pode atuar, professor? Bom, as construções são feitas pelo homem com várias finalidades. Então, historicamente, a primeira preocupação foi uma residência, uma habitação. Então, hoje, edifícios residenciais e as derivações, hospitais, escolas, ginásios esportivos, estádios. Depois, o homem passou a se preocupar com a sua locomoção, com o transporte. Então, também estradas, hoje, rodovias, ferrovias, hidrovias, pontes, túneis, viadutos, né, são dessa segunda grande motivação de construção. A terceira, pensando no conforto, sempre indo historicamente para frente. Então o homem quis trazer água, aquedutos, quis fazer reservatórios de água, quis fazer silos para armazenar alimentos, né? E finalmente ele quis uma qualidade de vida maior. Então obras ligadas ao saneamento, tratamento de águas, de resíduos, etc. Basicamente nessas áreas de atuação, são muito amplas, é que o engenheiro civil trabalha. Quem está na obra deve conhecer de tudo um pouco, tudo que é ligado à área da engenharia civil. Então ele tem que ter conhecimento de elétrica, de hidráulica, de estrutura, arquitetura, orçamento e conhecer detalhadamente a obra, o projeto em si, né?
toda obra, todo o empreendimento público e até o privado, ele deve pautar, ele deve ocorrer com padrões de qualidade aceitáveis, né, satisfatórios, deve ocorrer com prazos compatíveis com a necessidade social de quem vai utilizar, né, e custos muito bem definidos, custos previstos. Para que tudo isso ocorra, é importante você ter um bom projeto. Tá? Então, o bom projeto, ele é o DNA da obra, ele é o código genético da obra. E também a sustentabilidade, que está muito em voga agora, e o nosso reitor determinou que todas as obras daqui para frente devem sair atendendo as questões, as soluções ambientalmente sustentáveis. Então, todas as obras daqui para frente, elas trazem no seu bojo uma situação de uma luminária mais eficiente, um tratamento de água, de chuva para reuso em usos não nobres, né? E, enfim, uma série de medidas para satisfazer esse item. A minha função varia bastante, né? Eu não fico só no escritório, eu acompanho as obras também, né? Perfuração de poços, construção de reservatórios. Nós também, como engenheiros do DAI, realizamos projetos de hidráulica, saneamento. Então a gente acompanha, né, os poços, a perfuração, junto com a nossa geóloga. E depois a gente, junto com o engenheiro eletricista, nós coordenamos todas as fases de execução civil e elétrica para deixar o poço, né, pronto para trabalhar. A responsabilidade nossa é que tudo acabe de acordo com o planejado, né? A gente tem a responsabilidade de servir bem a população e, além disso, também pensar na questão da preservação da natureza, porque nosso grande recurso é a água. Sou responsável por toda a parte de projetos e acompanhamento de tudo que acontece na rodovia. Eu trabalho com toda a parte de manutenção da rodovia, tá? Que é a parte de conservação, que a gente chama, que é a parte de roçada, poda de galhos, limpeza de rodovia, limpeza da pista, limpeza de drenagem, contenção de taludes, recuperação de obras de arte, que são estruturas de ponte e viadutos, implantação de dispositivos de segurança, sinalização vertical, sinalização horizontal. A parte inicial do engenheiro de rodovia, ele tem que fiscalizar e começar a entender tudo que é voltado à rodovia. É relativamente simples, a gente acaba andando na rodovia com olhos de usuário um pouquinho mais crítico, identificando todos os problemas que tem na rodovia para que a gente possa consertá-los, trazendo maior segurança para o usuário. A cabeça muda completamente mesmo, a gente vê que não é só aquela história de construir casa, essas coisas. Tem um leque enorme mesmo de opções para vir para a área de atuação mesmo, que a gente pode trabalhar. E realmente sai dessa história de achar que é só casa e ver o mundo inteiro, é a infraestrutura do país, é tudo isso que a gente começa a perceber e entender melhor. Sabendo da concorrência que está tendo, tem que estudar pra caramba e gostar de matemática. O Guia de Profissões vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai conhecer outros detalhes da formação e da atuação do engenheiro civil. Desde que eu entrei no curso, o conhecimento que a gente vai adquirindo vai fazendo a gente prestar mais atenção, né? Mesmo na rua, quando você está andando, ou então em lojas, até mesmo matéria de construção civil. O contato que a gente vai desenvolvendo com profissionais é bem legal, porque você vai descobrindo um novo universo dentro da área que eu escolhi para seguir, né? Bom, acho que não pode ter medo de cálculo, né? De física, de matemática em geral, tem que gostar bastante dessa área. E eu recomendo bastante que venha para a área da engenharia civil, porque é uma área que tem crescido bastante ultimamente. Hoje o Guia de Profissões está apresentando o curso de Engenharia Civil. Além das áreas que nós vimos no bloco anterior, o engenheiro civil também deve estar preparado para atuar na gestão de pessoas. Sem dúvida. Quando ele começa a carreira, ele geralmente está subordinado a um engenheiro de maior experiência, né? Que vai acompanhando e formando, né, o engenheiro civil na prática.
Porém, à medida que ele avança, esse papel de supervisionar outros que estão ingressando na carreira vai passando para ele. E não é só outros colegas. A engenharia civil, ela é uma empregadora massiva, quer dizer, é a porta de entrada no mercado de trabalho. E chega muita gente despreparada, cujo primeiro emprego, o chamado peão de obra, né, é na engenharia civil. Então, o engenheiro civil ele tem que formar, preparar essas pessoas, tem que saber lidar com essas equipes. Então, seja equipes de pessoas de nível mais baixo, nas atividades mais primárias, seja à medida que ele vai avançando na carreira, os colegas mais jovens, cujos projetos ele coordena, gerencia, assim por diante. Professor Heitor, a matemática e a física não mudam, mas os materiais e as possibilidades técnicas evoluem rapidamente. É importante o engenheiro civil se manter sempre atualizado? O engenheiro civil deve estar preparado para o que se chama hoje de educação continuada. O que você colocou é perfeito. As técnicas e os materiais estão avançando cada vez em maior velocidade. Ora, se se pretende que o engenheiro civil execute as obras com a melhor qualidade, maior relação benefício-custo, né, que sejam as mais adequadas, as mais modernas, ele precisa estar se formando continuamente, né? Uma das preocupações no curso é que ele aprenda a estudar, que ele adquira essa capacidade de buscar informações, de buscar meios, seja hoje com a tecnologia, seja com o ensino à distância, seja estudando sozinho, ele deve estar preparado para isso. Vai ser necessário. Se ele não se atualizar, praticamente vai deixar de ser engenheiro, porque ele vai deixar de dominar a tecnologia num breve período de tempo. E para a gente finalizar, quais são as perspectivas do profissional que se forma em engenharia civil? A sociedade não pode prescindir do engenheiro civil. O principal aspecto hoje, que é a sustentabilidade, ele está vinculado fortemente ao engenheiro civil. A primeira coisa que eu disse foi que o engenheiro civil transforma o meio ambiente. Ora, é preciso então, se a sociedade quer e ela precisa que o ambiente seja transformado de forma a mais sustentável possível, que ela recorra a um profissional que domine os conhecimentos que permitam isso. E é o engenheiro civil, é quem vai construir, né? E fechando o foco para o Brasil, nós estamos num momento de explosão de obras de infraestrutura, de desenvolvimento do país, em todos os aspectos. Todos os aspectos e, inclusive, talvez principalmente, na área de infraestrutura. E nós tínhamos uma estrutura totalmente defasada. Então, para os próximos anos, e talvez isso explique o interesse despertado dos jovens pela engenharia civil, né, a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, e outra, é um ingresso positivo, o sujeito vai contribuir com a construção do país dele. A engenharia civil ela tem um apelo natural. Certamente empregos não faltarão para o engenheiro civil bem formado. Nós temos um déficit, isso é numérico, objetivamente, nós temos uma falta de engenheiros civis no Brasil, e nós estamos precisando formar mais engenheiros civis e eles estão sendo absorvidos praticamente de maneira imediata pelo mercado. Se você ficou interessado, o curso de Engenharia Civil tem 5 anos de duração e é oferecido pela Unesp de Bauru, Guaratinguetá e Ilha Solteira. O salário inicial deste profissional está em torno de R$ 3.700, mas com o mercado aquecido, a remuneração é mais alta. Bom, eu fico por aqui e a gente se encontra no próximo Guia de Profissões. Até lá!